Louvado seja Deus pela sua vida que venceu e chegou até a casa do Senhor. Amém? Que Deus te redunde em graça, em bênção e em vitória. Nós estamos vivendo dias que o mundo espiritual ele tem estado bastante agitado, né? A gente observa, a gente sente, são sensações, sentimentos. Parece que a gente consegue apalpar o mundo espiritual, né? Como se fosse físico. Mas a gente entende que Ele está ao redor, mas o nosso Deus está ao nosso redor. Amém? Diz lá que o diabo ruge como um leão. Ruge como um leão. Mas ele não é o leão. Né? Ele está ao redor, mas o nosso Deus está ao nosso redor. Amém? Então você precisa entender essas coisas. Ainda eu já estou me sentindo mais fraco. Mudou o quê? Nada. Eu sinto que hoje está uma guerra. Não mudou nada. Deus continua o mesmo, a palavra é a mesma, o céu não está fechado, a palavra, a promessa está sobre você, sobre nós, sobre a nossa casa. E nós não devemos termos um sentimento atemporal. Hoje estamos felizes, amanhã estamos alegres, amanhã não. Nós devemos ser firmes e constantes. Eu acordei hoje com uma palavra, não é a que eu vou pregar hoje, tá? Mas eu só quero dividir com vocês o devocional que eu fiz hoje, com alguns amigos, e eu quero só repartir com você. Põe lá para mim, por favor. Colossenses, capítulo 3. Versículo 2. Começou assim no versículo 1, tá? Irmãos, eu tenho acompanhado alguns pastores, amigos, e eles assim têm passado, pastor assim de igrejas grandes, né? 1.000, 2.500, 600, 300. Então a gente tem uma rede de pastores que eu, mais alguns bispos e apóstolos, a gente dividiu para cuidar. Então a gente se torna, como a Bíblia fala, né? A gente ajuda, mentorear, dar uma direção, ser ouvido. A gente mais escuta do que fala. E a gente tem visto assim, as pessoas que estão pregando o Evangelho puro e genuíno, as pessoas que estão na igreja querendo viver um Evangelho puro e genuíno, nós, seja pastor ou não, nós como cristãos que estamos levando sério a vida espiritual de crente, cristão mesmo, tem passado por alguns dias muito difíceis. Mas os que não estão vivendo o propósito da palavra, estão nadando braçados, estão no mundo de ossos. Né? Mas no dia que vier o noivo, a lamparina não estará cheia. Bendito é você, que mesmo na dor, no sofrimento, sua lamparina está cheia. E no dia que o noivo chegar, você vai ter um encontro com ele em nome de Jesus. Amém? Então, olha o que diz o capítulo. Olha o capítulo 4, por favor. Versículo 1. Isso. O próximo capítulo, capítulo 4. Olha só. E aí, está uma onda de injustiça, porque você vê, o Brasil está vivendo um momento de injustiça. Você vê no momento político, o país está supertaxando, aquelas coisas que a gente sabe que a palavra está se cumprindo, a Bíblia está cumprindo. Né? Não é para a gente ficar temerosos, nem saber falar, quando essas coisas começarem a acontecer, alegrai-nos, porque está próximo o dia da vossa redenção. Então alegra, não fica desesperado. Né? Então quem fica desesperado, que não tem projeção, perspectiva de vida com Deus, de eternidade.
E aí Deus vem nos dando algumas direções. Paulo aos Colossenses, ele escreveu: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes o quê? O Senhor do céu. E aí ele continua: persevere na oração, vigiando com ações de graças. Continue: suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou algemado. Aqui Paulo escreveu na carta ao preso, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, aí eu começo a dizer, aqui já pega. Então Paulo está falando: eu estou numa situação difícil, estou vivendo por causa do Evangelho, estou preso, estão me sentenciando, mas vocês devem acalmar. Em outras palavras, assim, acalme os teus ânimos, trate as coisas do seu próximo com justiça e equidade, com retidão, para você não se esquecer que há um Deus no céu. Ponto. E você tem que, e ele no capítulo 5 fala assim: você tem que se comportar com sabedoria para os que são de fora, e aproveite as oportunidades. Então, às vezes a gente sofre tanta injustiça que a nossa vontade é chutar o pau da barraca. Deus sabe que eu sou ser humano, eu tenho os meus limites. Sim, mas Deus está falando: aproveite as oportunidades, trate com sabedoria, para que a vossa palavra seja sempre o quê? Agradável. E aí, a gente estava conversando hoje, na rede de pastores, a gente edificando uns aos outros. Então, que esse devocional da manhã que eu tive, seja para você também, que você possa ter no teu espírito essa palavra e achar um ponto de equilíbrio para tudo que você está vivendo. Amém? Mas o tema de hoje é: hoje você será liberto de toda a escravidão. Amém, irmãos? Em nome de Jesus? Texto base, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. E depois 2 Pedro 2,19. Vamos ler primeiro Gálatas 5:1. E diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, o primeiro versículo diz isso: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneça firme e não se submeta de novo a jugo de escravidão. Isso aqui, jugo de escravidão, é um leque. Amém? Mas nós vamos ter só em alguns. Agora, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, é a parte B. Pois aquele que é vencido fica, volta lá, volta. Pois aquele que é vencido fica escravo daquele que o venceu, ou seja, fica escravo do vencedor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos e sabemos que o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós agradecemos o dia, a vida e mais um dia de estarmos na tua casa. Usa a minha vida, fala conosco e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Então, nós lemos aqui dois textos. O primeiro de Paulo escrevendo aos Gálatas, dizendo: olha, Cristo vos chamou para a liberdade. Você deve ficar firme e não se submeter novamente ao jugo da escravidão. Ok? Então, o que ele está dizendo? Deus te libertou, te salvou, te curou, te limpou, mas há uma guerra na sua carne querendo te trazer de volta para aquilo que um dia você foi. E aquilo que eu e você um dia fomos não era nada que prestava. Então, ele está falando: Paulo, fica firme. Paulo está dizendo: fica firme. E aí, lá a carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 19, a parte B, fala assim: aquele que é vencido fica escravo do vencedor.
Então você tem que se colocar debaixo da poderosa, potente mão de Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque se você não se coloca, aquele que te vence, você se torna escravo dele. Então, o que é a palavra escravo? É um indivíduo que foi destituído da sua liberdade e que vive em absoluta sujeição a alguém que o trata como bem explorável e negociável. Então, a pessoa escrava, cativa, ou seja, um cativo, ele fica completamente ao bem explorável e negociável. Então, em outras palavras, a pessoa se torna cativa, ou seja, uma moeda de troca. Então, existem pessoas que não têm falhas confessadas, que luta contra, às vezes tem vergonha de falar, natural. Às vezes, se tem vergonha de falar nisso, porém, enquanto ela não fala, enquanto a pessoa não traz a luz, enquanto ela não confessa, enquanto ela não busca uma mudança, uma transformação na sua natureza, na sua característica, ela vai se tornar um bem explorável e negociável de quem o traz cativo. A segunda definição, que o escravo, ele é súdito ou servo de um tirano. Então, toda pessoa escrava, ela se torna súdita desse tirano que escraviza. A outra definição é quem está dominado por uma situação, vício, sentimento, ideia, ou seja, ele se torna dependente. E na Bíblia, a gente vai observar que existe um homem que ele era escravo. Ele era uma pessoa que tinha tudo para dar certo, porém ele era escravo. Quem era? Jacó, que se colocou debaixo de um jugo de escravidão, se colocou como um objeto de exploração de Labão e ficou por 14 anos colocando debaixo de uma tirania, e o seu sogro observava que ele era uma moeda, um potencial, uma máquina de lucro, e ele fazia por tudo e não deixá-lo ir. E diz o texto que por 14 anos o serviu, se colocou debaixo dessa tirania, e ele, a ponto que ele não tinha nem direito aos filhos que a sua esposa gerou, e nem as suas esposas também, que se tornou completamente dependente daquele que era o tirano, por causa do desejo dos seus olhos. Cuidado com quem você se relaciona. Existem pessoas ambiciosas que usam você como moeda de troca, tráfico de informação. Ela simplesmente quer deixá-la debaixo de um jugo para que você não viva o outro lado de uma história que Deus tem para você. E nós vamos hoje trabalhar esta questão. É um dos exemplos mais eficientes que a Bíblia mostra. Lá no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 26, há a seguinte expressão bíblica: dá-me meus filhos e as mulheres, pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. O que esse texto está falando agora? Jacó vira para o seu sogro Labão e fala: acabou. Não daí, não foi tão fácil sair assim. Não foi tão simples se virar assim, se livrar dele assim. Não, foi um processo. Mas por ele se posicionar, Deus mudou a sorte de Jacó quando ele se lembrou de quem ele era. Quem que Jacó era? Jacó havia tido uma experiência com Deus. E nessa experiência, ele recebe uma palavra, uma promessa, e o Senhor iria cumprir, mas ele, para deixar de ser escravo, cativo, ele tinha que sair da mão do roubo. Deus não deixou ele prosperar mais, não foi mais à frente, porque havia uma requisição de Labão, que a qualquer momento iria roubá-lo. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida, não a despeito do que eu possivelmente saiba, mas daquilo que eu nem sei, que Deus sabe, que nem você sabe.
Hoje é dia do Senhor tirar a sua vida da mão desse espírito de Labão, que só usa o teu potencial para te drenar, para te minar, tirar e matar a tua alegria. Hoje, seja como Jacó, que entendeu que ele foi mudado o seu nome e que ele tinha uma promessa. Declare comigo, diga: eu tenho uma promessa. João 8, 35 e 36 diz um texto muito importante que você deve crer e anotar, escrever no seu WhatsApp, colocar na parede da sua na porta da sua geladeira, na parede da sua casa. Diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não fica sempre na casa, ou seja, não há uma constância, não há uma liberdade, não há uma construção, sempre está envolvido em uma situação de roubo, de como é que eu posso dizer, de subtração, sempre tirando, sempre perdendo, sempre se machucando, sempre se entristecendo. E hoje o Senhor está falando: lembra-te quem nós somos. Nós devemos nos lembrar de quem nós somos. As lutas dos dias que nós vivemos, passamos, são lutas que querem afirmar aquilo que a vontade do diabo quer estabelecer sobre nós. Nós não somos escravos do diabo, nem de um espírito de Labão. Nós somos, aleluias, aleluias, filhos de alguém que estabeleceu uma promessa desde o ventre da nossa mãe. E nós somos libertos da escravidão, como Jacó, aleluias. Você será também. Nós somos libertos da escravidão, assim como Jacó foi, você será também. Vou falar de novo: somos libertos da escravidão, assim como Jacó foi, você será também. Aleluia, aleluia. Lembra aquele texto de Lázaro que algumas vezes eu já preguei aqui? Fizeram de tudo, vão matar Lázaro, vão arrebentar com Lázaro, enfaixaram Lázaro, embalsamaram Lázaro, colocaram dentro da sepultura, fecharam a porta com a pedra, e tal, acabou. Então, foi Labão, podia até onde a pedra fechou, mas quem tem, aleluia, o poder da vida e da morte, ele continua escrevendo uma nova história. Você precisa, eu preciso, nós precisamos entender todos os dias, todos os dias. Irmãos, eu tive hoje uma experiência terrível. Desci para levar o lixo no condomínio da lixeira. E eu lembro que quando eu desci na porta, assim, que é o subsolo, irmãos, veio uma sensação tão ruim, calafrio, uma sensação maligna. E a gente sabe como isso acontece, começa a orar. E aquilo foi durante todo o dia, assim, uma sensação ruim. E aí a gente viu, começou a chover na cidade, começou um helicóptero caindo lá não sei aonde, em que país, matou 6. Você observa que quem tem dons, quem tem uma vida com Deus, ele é sensível às coisas que acontecem. Deus não faz nada antes que nos avise. E eu quero declarar sobre a tua vida: começa a se enxergar como Israel e não mais como Jacó. Enquanto você não mudar a tua mente, Deus não tem como te colocar em novos ambientes. Não tem por que Deus te colocar em ambientes de quem é livre, como alguém que tem a mente de escravo. Não tem como Deus te colocar em algo melhor, te levar para algo melhor. Você tem que observar as coisas boas que estão acontecendo ao seu redor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito daquele texto de Isaías 54, aleluia, diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Deus criou o bem, criou
criou, mas também criou o mal. Deus criou os anjos, mas tem demônios. E tudo está debaixo do governo de Deus. Se Deus permitiu o mal vir, aleluia! Mas você tem que entender que a arma forjada não prosperará na tua vida, em nome de Jesus. O mal veio sobre Jacó. Deus precisava permitir o mal acontecer para Jacó sair da zona de conforto. Escuta o que eu vou te falar, o que Deus sempre falou para mim. Eu nunca vou lhe deixar sossegado para você não se acomodar. Quem tem promessa, quem tem chamado, quem tem projeto, Deus tem projeto, você nunca vai ficar na zona de conforto. Então está aí a resposta, Ambrósio, para você. Vai ser luta sim, vai ser guerra sim, vai ter dias de muita paz, muitos dias de paz, muitos, mas saiba de uma coisa: guerreiro não fica em zona de conforto, guerreiro não fica dentro da tenda do acampamento, guerreiro vai para a guerra. Enquanto você guerreia algo das guerras do Senhor, a vitória não faltará também dentro da tua casa, em nome de Jesus Cristo. Você precisa entender essas coisas. Mas comigo isso acontece porque você é guerreiro. Simples. É como um soldado da polícia militar. Você já viu um soldado da polícia? Tem um soldado que não tem perfil e fica lá só no administrativo. Mas ele tem farda. Se um bandido vir, vai atacar ele, porque é inimigo. Você precisa entender, você faz parte do exército, que já tem a data e a hora marcada para uma grande vitória na sua vida, mas você luta contra o exército que sabe que a sentença da derrota já está sobre eles, e eles fazem de tudo para tentar tirar a nossa paz, mas não vai tirar. Quem crê nisso em nome de Jesus? Você vai ser liberto da escravidão, amém? A ponto das esposas de Jacó ver a dimensão da luta tão grande, que elas falam assim: não tem como, a gente mesmo precisa sair daqui. Quer ver isso? Abra lá, Gênesis 31, 9, depois de 11 em diante. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim. Versículo 8, 9, né? Versículo 9. 39. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim. Agora versículo 11. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, eu respondi: vem aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê todos os machos que cobrem o rebanho. São listrados, salpicados e malhados, porque vejo que tudo que Labão-te está fazendo. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, vai, sai agora desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: Deus fala com quem primeiro? Com Jacó. De que maneira? Em sonhos. Ele está lá, Jacó lá trabalhando, sendo fiel nos princípios, e Deus só observando o que estava fazendo com Jacó, prejudicando e tal. Aí Deus vai lá e fala assim: agora eu vou trocar uma ideia com você. Se revela em ações e fala: já dei o que você precisa, você já tem o que é necessário, agora você precisa sair daí. Aí Deus vai dar o terceiro sinal. Qual o terceiro? As mulheres. Então Raquel e Lia lhe responderam: ainda para nós parte herança na casa de nosso pai? Continua: não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Para aí, 15, deixa no 15. Elas souberam que o seu pai a negociou. Olha que pai. E elas falam assim: há alguma herança? Elas continuam: não nos considera ele, pois, como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Aleluia, 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 aleluia. Vou falar aleluia até entrar no Espírito diz aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus está vendo tudo o que acontece
conosco de ambiente de escravidão, de amarração. Não há motivos para eu ficar parado, inerte. Não há motivos para eu ficar desanimado, chorando, pensando, ó vida, ó azar. Deus está falando, aleluia, tudo isso precisa acontecer para que em mim e em você haja uma total liberação para você viver o pleno de Deus, para você conhecer eu, meus irmãos, o que eu já sofri de injustiça, o que já arrancaram coisas de mim, o que ainda tem inveja, pelo amor de Deus, inveja o que mais tinha, ou deve ter até hoje, não sei, mas é uma coisa terrível. Mas em todas essas coisas, de tudo que eu passei, vivi, sofri, chorei calado debaixo do chuveiro, dentro de um carro estacionado debaixo de uma árvore, importa, mas chorando, falando, falei, Deus, é com você que eu preciso falar, é com você que eu preciso conversar, é com você que eu preciso abafar. Há quantas cartas eu já fiz, quantas fogueiras já queimei as cartas, quantas palavras, quantas conversas dentro do carro, dentro do avião, dentro de um ônibus, quantas, todas elas Deus me respondeu, e para cada dia de vergonha, Deus me deu dupla honra. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Acorda! Para ser liberto, você precisa então se enxergar como um filho. Lá em Gênesis 3:29, e se de Cristo também sois descendentes de Abraão. Gálatas 3:19, perdão. Gálatas capítulo 3 e 29, 3:29 de Gálatas diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga, eu tenho uma promessa para. Oh, aleluia, oh, aleluia, irmão, fala do teu espírito, aleluia. Eu tenho a promessa. Oh, aleluia, fala, você tem uma promessa. Fala, você tem uma promessa. Oh, aleluia, você tem uma promessa. Sabe o que é engraçado? O pessoal é mais humilde, eles entram em sites, eles vê lá, o governo deu dinheiro, bolsa disso, promessa disso, benefício disso, é benefício daquilo, é auxílio disso, e vai atrás, e vive, e você, aleluia, olha aqui os teus benefícios, ó, é a palavra de Deus, aleluia. Vai atrás dos teus benefícios, vai atrás das suas promessas, aleluia. Oh, em nome de Jesus Cristo, o governo dá, aleluia, a bolsa, mas para você Deus dá uma promessa em nome de Jesus. Oh, se enxerga pelo amor de Cristo, pelo amor de Cristo, se enxergue como filho, aleluia. A segunda coisa, para você deixar a escravidão, tenha a mente de filho, aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim: nós precisamos ter, um caráter dominante e não recessivo. O que é o caráter dominante? Estabeleceu, vai cair pedra, vai cair água, vai cair chuva, vai cair trovão, não sei o quê. Isso é caráter dominante. E o que é o caráter recessivo? Hoje está bem, amanhã, ó, vida, azar. E aí parece que você é o papaléguas que fica um conhaque atrás de você querendo tirar sempre vantagem. Parece que é sempre assim. Você está atrás, o papaléguas sempre atrás. Você vive correndo, porque tem um lobo atrás de você querendo te pegar. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. E você observa que sempre o papaléguas é vantagem, né? É assim. E eu quero declarar, aleluia, que no mundo espiritual você não é o papaléguas. Aleluia. E não tem um coiote atrás de você. No mundo espiritual você é filho, tem uma herança, tem uma promessa. E você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa ter esse DNA efraimita. O que é um DNA, uma mente de um Efraim? Eu sou duplamente frutífero. Oh, o Senhor me levantou para ser abençoado. Olha o que diz lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor e que possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós porém
temos a mente de Cristo. Vou repetir: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Eu declaro sobre a tua vida: essa mente escrava precisa ser desfeita para que você assuma a condição de um filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, tem um texto que salva nós que aqueles que confiam no Senhor, não é como notícia, não é esse Deus, mas fala assim: a sua alma será farta e nunca lhe faltará pão à sua mesa. Você só precisa confiar em Deus. Não vai faltar comida e a sua alma será farta em nome de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, exerça a autoridade de uma pessoa liberta, a autoridade de um filho de Deus. Aleluia, oh aleluia. Nada me darás, é meu direito de filho. Olha o que isso quer dizer. Gênesis 30, 31. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e aguardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Então Labão, a mente de Labão, fala assim: o que você quer? Não, você só tem o que eu te dei. Você só fez porque eu não é isso que Deus tem para você, não. Nada me farás, é seu direito. A porta vai se abrir, a resposta vai chegar, a bênção virá, a saúde de Deus te dará, vai dar tudo certo. Por quê? Não é porque Labão te deu, não, porque você é filho de Deus e Deus vai, aleluia, fazer o que precisa ser feito. Quarto, para você ser liberto, você precisa se apropriar da herança de um filho. Ou seja, aleluia, ele começou, pegou lá varas de água, outro tipo de vara, listrou, colocou onde a água estava passando, e todas as ovelhas começaram a ficar malhadas, pintadas, salpicadas, marrons, porque para Labão as boas eram as brancas. E aí diz o texto que as ovelhas começaram a crescer fortes, saudáveis, e a de Labão começaram a enfraquecer. O que é isso? E aí ele começa a crescer, prosperar, e agora alguém que servia Labão, agora ele estava sendo um bom patrão, certo, fiel, e tendo pessoas para trabalhar para ele. Quando você exerce a tua autoridade de filho, quando você se estabelece nesse patamar de filho, Deus move os outros filhos irmãos para te ajudar. E você precisa entender isso. Olha lá o que diz capítulo 30, versículo de número 34 de Gênesis. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas aquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. Ele falou: então tá bom. Ali ele sabia do potencial que Jacó tinha, e aí ele foi e escondeu, dando para os seus próprios filhos. Eu quero falar para você, aleluia, Deus vai tirar Labão e os filhos dele do seu caminho. Você acredita? Você acredita em nome de Jesus? Quem crê que Deus vai tirar o Labão do nosso caminho, amém? Aquele tipo de gente que pergunta as coisas, você acha que está na educação perguntando? Está lá o olho de pitangueira, Zeca Pitangueira. Você entra, depois se pergunta, fica estranho as coisas. Deus arrancar a inveja da tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque Labão, ele era homem poderoso, era inteligente, mas ele não tinha a bênção que Jacó tinha. Eu quero declarar sobre a tua vida: a questão não é a capacidade, é aquilo que Deus concede para nós em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E para ensinar para você ser filho, o que você precisa entender no último lugar? Mantenha-se na casa do Pai, mantenha-se em Betel. É aqui que o Pai vai trazer e manter a bênção sobre a tua vida. É na casa de Deus, onde Deus te plantou, que nós devemos perseverar. Olha o que diz lá Gênesis 35, 12, 14 e 15. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei, e depois de ti a tua descendência. 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó chamou Betel. Amém, amém, amém. Olha, onde Deus nos fala, Deus nos marca. Oh, glórias a Deus. Eu declaro
derramado sobre a tua vida. Nós temos isso tantos cristãos, com tanta promessa, com tanta bênção para viver, mas ele se coloca debaixo de uma autoridade, de uma banda, ele se coloca debaixo de uma condição que ele fica lá, não é assim mesmo, porque não quer crescer, não quer romper, não quer se desafiar. Então tá bom, assim do amendoinho, o meu cantinho, o meu lugarzinho, o meu ímã aqui. Não, Deus está chutando a minha canela, Deus está chutando a tua canela, Deus vai nos chutar, vai nos empurrar para crescermos. Só vai acontecer assim. Você já viu? Põe um vídeo lá da águia mãe criando as águias filhotes. Você já viu como é que é? Ela vai no harmoninho, lá no alto da colina, arma lá, e ela vai, choca o ovo e dá a luz, e aí os ovos chocam e nascem os filhotes da águia. Mas quando a mãe águia vê que ele está pronto, o que ela faz? Você acha que ela fala assim: oh, meu lindo, minha linda, e passa a mãozinha em cima? Não, ela pega logo e joga logo pelo espinhadeiro, vai voar, vai aprender, e ele vai, voa e se torna uma águia poderosa. Eu quero declarar para a tua vida: está na hora de sair de alguns filhos da tua vida, está na hora de romper as coisas da tua vida, está na hora, chega. Sabe por que você está na luta? Porque você está dentro do ninho. Sabe que você está vivendo a guerra? Porque você insiste em permanecer na cultura do ninho. Deus tem altos voos para mim, Deus tem altos voos para a tua vida. Se permita desafiar, se permita crescer. Fala, extraça o alvo. Eu chego, eu faço, eu aconteço, porque eu tenho uma promessa, eu sou filho, tenho uma palavra, tenho uma liberação de Deus para a minha vida, e tem uma autoridade do céu sobre mim. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então muda a tua mente hoje, Senhor, e vive esse novo tempo. Amém? Amém. Só abre uma igreja na pandemia, como foi aberta, que ele tinha uma mente de promessa, que ninguém faria o que eu fiz. Aliás, muitos fecharam, mas Deus falou, a porta foi aberta. É fácil? Eu confesso que se eu soubesse tudo que eu ia passar nesses 4 anos de Efraim, eu ia relutar. Mas como Deus não ia falar, e a gente foi e vai fazendo, para mostrar que nós devemos confiar nele, crer nele. Amém? Amém? Então é assim. Tem coisa que Deus não vai te responder, tem coisa que Deus não vai falar, tem coisa que Deus não vai mostrar. Porque se falar, mostrar, revelar, você vai dar para trás. Você vai fugir, você vai criar um monte de desculpa. Não, você vai ter a natureza. Qual é essa natureza? Filho, como a natureza de uma mãe. Nasceu mulher, cresceu, desenvolveu, casou-se, engravidou. Não sabe ser mãe, não sabe não quer segurar. A avó disse isso, minha mãe disse isso. Mas quem vai saber criar? Quem vai saber? Quem vai amamentar? Quem vai criar? Quem vai ficar a noite sem dormir? Quem vai gerar? É quem tem o dom disso tudo. Por quê? Porque é tempo de romper. Deus está falando. Você está estéril porque você não quer assumir o que Deus tem para a sua vida. Você está amarrado porque você não quer assumir o que Deus tem para a sua vida. Ah, mas volta é preço. O preço é alto. Quem disse que o preço é baixo? Para tudo na vida, quem disse que o preço é barato? Quem disse? Quem disse? Se você olhar para trás, tudo que você já fez e realizou, você, se eu parasse para ver, fazer conta e começar a contar, você não faria, você não encararia, você não enfrentaria, você não sofreria, você não choraria, você não passaria. Por quê? Porque nós, seres humanos, não gostamos da dor. Dor é ruim, dor é isso, dor é aquilo, mas a dor nos faz crescer. E eu declaro sobre a tua vida, aleluia, Jacó passou tudo que deveria passar para ele entender que ele deveria ser justo amanhã nas suas decisões. Jacó sofreu todo tipo de injustiça, aleluia, fazendo injustiça, sofrendo injustiça, para quando Deus desse algo para ele ser justo, como diz o livro de Colossenses. Então você precisa entender, Deus está me aprimorando, te aprimorando, nos aperfeiçoando, para nós recebermos um grande galardão que virá das mãos dele. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. Fica de pé, que eu quero orar por você. Oh, glória. Não deixe sua lâmpada
em dias de ventos e dias de frio. Mantenha sua lamparina acesa, porque no dia que o sol da justiça raiar, nós iremos nos alegrar no Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero agradecer por esta palavra. Eu quero te louvar porque o Senhor muda a nossa história. E nós, ó Deus, só passamos por aquilo que o Senhor nos confia. O Senhor tem confiado em nós nesse ano, nos anos que passaram, algumas lutas. Deus tem olhado para nós e tem dito, através daquilo que nós passamos, dizendo: eu estou confiando em você nessa prova. Eu estou confiando em você nesse processo. Eu estou confiando em você nessa prova de dúvidas, nessa prova de questionamento. Eu estou confiando. Agora é a hora, Senhor, de nós entendermos o que Jacó entendeu, de sairmos da casa de Labão, de sairmos de um roubo espiritual, de um roubo, ó Deus, emocional, sairmos e vivemos um plano perfeito que o Senhor tem para nós. Cumpra, Senhor, a tua palavra. Eu oro sobre os teus servos, eu oro sobre a igreja, eu oro sobre os teus filhos, que o teu nome seja glorificado e que a tua graça venha sobre a vida dos teus servos. Nós repreendemos toda ação maligna, declaramos a tua bênção, a tua vitória. Guarda os teus filhos, repreenda todo o mal, Senhor. Nos dê essa maturidade, a mim, a nós todos que estamos aqui. Faça entendermos, ó Pai, tira o desânimo, dá-nos alegria, paz, regozijo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o teu Espírito Santo nos visite e nos dê a paz. Nós consagramos, Senhor, tudo, ó Pai, todo esse tempo na tua casa e pedimos, Senhor, que haja uma recompensa para cada um de nós, vinda das tuas mãos. Senhor, tu és bom o tempo todo tu és bom. Fala conosco, guarda a nossa vida, ó Deus, acalenta o coração de quem precisa, dá alegria a quem precisa, consola quem precisa, enfim, Senhor, faça aquilo que cada um precisa da tua parte ser feito. Dá-nos a vitória, se eu te peço, ó, obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, porque enquanto nós não entendemos quem nós somos, Israel, nós seremos o Jacó na mão de Labão, mas no dia que nós entendemos que o Senhor chamou para nós sermos Israel, príncipes de Deus, nós iremos viver tudo aquilo que a tua promessa, a tua palavra trouxe sobre nós. Nós consagramos a ti, declaramos a tua bênção, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, diga amém. Amém, aplauda ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, hoje é dia 10, nós temos mais 10 dias para cumprirmos o nosso compromisso, que é o aluguel, a luz, o IPTU da igreja e o nosso contador, que ainda esse ano nós não pagamos. Ele é um pastor e ele está lá, tem toda a paciência do mundo, mas nós estamos pagando. A prioridade vai ser as nossas contas fixas, não que a sua não seja, mas nós somos um contador também. Então, por favor, faça um esforço a mais, e eu sei que Deus vai nos surpreender e nos suprir. Amém? Quem crê nisso, amém? Louvado seja Deus. Pega o envelope que está na sua cadeira, nós vamos consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, e que você possa ser abençoado por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, em nome de Jesus. E você tenha um coração grato de dar ao Senhor. Amém? Aleluia. Se você crê que quando você coloca água a mais de feijão, o feijão prospera, quando chega uma visita, quanto mais que o Deus que você serve, que a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija. Entrega o teu melhor e consagra ao Senhor a tua oferta e o teu dízimo em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos a oferta na tua casa, nós declaramos, consagramos o dízimo, Senhor, a oferta especial, a oferta voluntária daqueles que te amam e te servem. Nós consagramos a ti, Senhor, pedimos a tua bênção sobre os teus filhos, cumpra a tua obra, Senhor, faça a tua, ó Pai, o teu milagre, e que eles possam viver melhor nesta terra. Nós consagramos a oferta e dízimo na tua casa e declaramos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém? Amém. Sai do seu lugar, você que trouxe
aqui está no lado esquerdo e no lado direito das ordenanças. Amém? Em nome de Jesus. Domingo agora, a nossa celebração da família. Sabe, tem alguma coisa? Bazar sábado. Sábado, nosso bazar. Traga alguém, com certeza, faça o convite. Irmãos, o bazar é uma bênção para as igrejas. Bazar sempre foi bênção para as igrejas. Seja qualquer igreja, segmento, católico ou evangélico, bazar é bênção. Ajuda muito. Ajuda a comprar coisas para a igreja. Ajuda a suprir tanta coisa. E eu quero declarar sobre a tua vida. Venha, traga, e com certeza o Senhor irá nos suprir. Amém? Vamos ficar de pé. Domingo a nossa celebração da família. Aleluia. E um tempo de Deus especial para nós. Amém? Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Amém? Aleluia. Vai com Deus. Que a graça e o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que Ele te abençoe e te guarde, desde agora para todos sempre. Que igreja, amém? Amém. Tchau, vai com Deus. Paz.